assistindo pela internet, eu espero do fundo do meu coração e do meu anseio, da minha alma, é que você tenha um encontro pessoal com Jesus. Que Jesus fale com você nessa noite, que você se encontre com Ele. Se você também está aqui e você se sente ferido, abandonado, esquecido por Deus, esquecida por Deus, ou não se sente digno, digna de estar aqui, ou estar num ambiente como esse, eu espero que o seu coração se encha de aceitação, que você se sinta do ambiente de pertencimento, porque é assim que Jesus faz. Na mesa de Jesus existe lugar para todos. Na mesa de Jesus é o lugar do acolhimento, é o lugar da transformação. E que você sinta essa experiência aqui nessa noite. Amém? E se você já caminha com Jesus, que seja mais uma noite de um novo tempo, de novas histórias, de uma nova escrita que Jesus tem para nossas vidas. Porque quando Jesus fala, tudo se faz novo. E que a sua semana, a tua vida, a tua jornada de fé se faça nova, e nova, e nova, todas as vezes que você se encontrar com Deus. Esse é o desejo da nossa oração. Aqui é tudo sobre Jesus. Não é sobre denominação, não é sobre pastor, não é o jogo da religião, não é quem dá mais, quem faz mais, ou quem acha que é melhor, ou que tem mais méritos. Aqui, se a nossa sociedade trabalha com os méritos, aqui nós não trabalhamos com mérito algum, a não ser os méritos de Cristo Jesus a morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. Não é de quem faz mais, é do quem fez mais por todos nós. Jesus, é tudo sobre Jesus. Amém? Nós gostamos sempre de falar isso. E algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, por que você faz isso todas as vezes que você sobe aí? Porque a gente precisa sempre alinhar as nossas expectativas. O porquê estamos aqui, para que estamos aqui e por quem nós estamos aqui. E é tudo sobre Jesus, porque dele, para ele são todas as coisas, hoje e para sempre. Amém. Seja bem-vindo a essa casa, a essa família chamada CB Vida. Que Deus abençoe você. Nós estamos vivendo um momento novo também na CB Vida, que esse daqui é o nosso penúltimo encontro aqui neste lugar, gente. Vocês têm noção disso? Penúltimo encontro nesse espaço que nos acolheu. Eu estava até emocionado aqui durante os louvores. Eu estou me despedindo já. Me despedindo do velho para viver o novo, junto em comunidade. Tem aí as fotos. Eu sei que a maior parte de vocês já viram. Tem? Será ainda? Lá na mídia, as fotos aí do nosso projeto. Algumas coisas já estão sendo renderizadas aí, algumas coisas já estão mudando. E eu queria então, para você que está chegando aqui na CB Vida, a gente está indo para um novo espaço, para um novo prédio. A gente vai informar tudo isso pelas nossas redes sociais, endereço, todas essas informações. E nós bolamos aí, a nossa equipe bolou um PDF, ok? A gente vai passar aí agora esse PDF. Esse PDF ele vai ser enviado aí nos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai colocar lá no link da nossa bio do nosso Instagram. Esse PDF, a gente vai ter que fechar dessa apresentação. A gente vai disponibilizar, isso aí tá certo. Vai ter que fechar aí, né? Esse PDF que a gente vai mostrar aí agora, a gente vai compartilhar em todos os grupos de WhatsApp, colocar no link da bio do Instagram. Para quê? Para que você possa compartilhar com pessoas, com amigos, com pessoas que você tem influência, pessoas que querem fazer parte, que você entende que essas pessoas podem colaborar com esse projeto. E esse PDF que a gente vai passar, e se der, tranquilo, se não der também. Lá no OBS precisa dar um ESC, fechar e aí depois abrir esse daí. Bom, enfim, enquanto a gente vai fazendo aí, quem sabe faz ao vivo, tá? A culpa foi minha, eu passei hoje aí pro pessoal da mídia, passei bem agora na hora do culto, então faz parte. Tá bom? Mas o que contém aí nesse PDF? Nesse PDF a gente tem lá uma foto renderizada do novo espaço, novo projeto, porque esse projeto que vocês viram aqui, ele já sofreu algumas alterações de cor, de forro, tá bom? Então, algumas pessoas
podem olhar e falar, é propaganda enganosa? Não, não é propaganda enganosa, é simplesmente alterações aí do nosso projeto. Aí, ó, boa. Então, seja bem-vindo, essa é uma apresentação para a pessoa que você vai enviar. Tem essa frase aí que a gente também eu coloquei, ó, em crescimento. A nossa comunidade cresceu e o nosso legado não será um prédio, mas as histórias que ali se encontrarem com Jesus, faça parte desse legado você também. Aí pode descer. Esse daqui é o espaço. A gente tem um auditório que é quase como se fosse um cinema, tá? Então vai subir, tem forro, os banheiros lá atrás, a entrada aqui na frente. Um auditório aí para mais ou menos 150 pessoas. Hoje a gente cabe aqui umas 80. Lá a gente basicamente vai caber o nosso dobro. O dobro, tá? Então a nossa meta aí é de R$200 mil. É um valor muito grande, né? Não sei quantos de vocês fizeram obra recentemente ou trabalham com isso, mas vocês não sabem o quanto é caro. E ainda falou que é CNPJ, quando o camarada chega para fazer o orçamento, vê o tamanho do prédio, tudo triplica. Que ele olha e fala, esse povo tá cheio de dinheiro. O prédio bonito, e fala que é igreja, olha para mim, olha para o Bruno, ele tem cara de menininho, tomou banho bonitinho. Aí olha pra gente e fala assim, esses meninos estão cheios do dinheiro, entendeu? Talvez o Bruno, eu não. Mas aí fica complicado, tudo é o triplo, ainda colocado o dobro e comissão em cima. Então assim, R$200 mil e nós alcançamos 37%. Então eis aí o desafio. A gente ainda precisa colocar o forro, precisa de divisórias para as salas das crianças. A gente tem que comprar cadeiras. A gente tem 80 cadeiras aqui. A gente não dá para chegar lá com 80 cadeiras e colocar no auditório de 150 cadeiras. Tá entendendo? Precisa comprar cadeira. Então, eu falei aí que a gente tem um custo aí de mais ou menos R$127 por cadeira. A gente precisa comprar pelo menos umas 30, 40 cadeiras. Então, se você quer doar cadeira, quer passar no cartão de crédito, cadeira. Se Deus está colocando no teu coração cadeira, você fala com o Bruno, com o Alexandre, com o Ricardo ali. Pode abaixar. Aqui é um pouco do auditório, tá vendo? Ó, interessante essa foto, porque ela já dá para ter um pouco da noção de como vai ficar em cima e aqui como está. Na verdade já evoluiu, ali já fechou, os patamares já estão regularizados ali, praticamente tudo, está só batendo contrapiso. Eu creio que a parte de alvenaria aí essa semana a gente finaliza, né, Bruno? Aí é só a parte de acabamento que é a parte mais cara da obra. Então a gente precisa vir junto. Então, pode passar mais um pouquinho, Kátia. As etapas ainda em andamento, a gente tem instalações, forro acústico, pintura. Aqui a gente tem irmãos que moram aqui nos prédios. Esses dias aí eu fui até na casa da Rosa e do Sérgio, que eles moram aqui no fundo. E eu falo assim, dá para escutar? E vocês moram no qual? 22º andar. E eles falam assim, não, eu sei quando eles chegaram na igreja para fazer o ensaio. Porque eles já estão ouvindo lá da casa deles. Então a gente não quer isso. A gente não quer ter esse problema com a vizinhança. A gente precisa do forro acústico, fica mais caro. Pintura, ar-condicionado, carpete, cadeira, tem passagem de cabos, parte elétrica. Enfim, irmãos, tem muita coisa ainda. É pela fé, literalmente. Dia 9 de abril já está aí. Então, aí tem os nossos dados aqui, as contribuições, QR Code. Nós estamos pedindo para que as pessoas coloquem 0,10 no final da sua oferta. Se for R$10, coloca os 10 centavos. Se for R$1.000, coloca os 10 centavos. Se for mais, amém também. Coloca os 10 centavos no final, só para a gente poder descobrir. Tem o número de WhatsApp, esse número é do Bruno, que é a pessoa que está tocando o projeto. Qualquer dúvida, a pessoa está com alguma dúvida, questionamento, quer visitar, pode ir lá, só falar com o Bruno, organizar um horário, ver tudo e a gente vai passar. Esse PDF a gente vai disponibilizar então nos grupos e pelo Instagram, para você poder compartilhar. Amém? Você vai compartilhar isso aqui em nome de Jesus? Amém ou não? Amém. É isso aí, quero ver gente empenhada para mandar aí. Não é aquela corrente do Orkut não, mas você mandar pelo menos para umas 10 pessoas. Senão Jesus não sorri. Brincadeira, não é isso não. Envie para o máximo de número de pessoas que você puder para fazerem parte desse projeto junto com a gente, tá bom? Então, agora nesse momento nós vamos ter nosso momento de generosidade, que você pode exercer a tua contribuição com tudo isso daqui que a gente está fazendo. A gente tem dito, eu tenho falado isso nos últimos anos, que a CB Vida, ela, graças a Deus, ela foi para muito além do que nós esperávamos que ela fosse um dia.
E a nossa comunidade sempre foi muito generosa. As últimas campanhas de Natal, levantando centenas de cestas. Esse ano, com parcerias que nós buscamos, toneladas de alimentos que foram doados por aqui. Na pandemia, as falas que nós tínhamos de, olha, não traga para cá os teus recursos, abençoe a pessoa que você conhece lá direto. Porque você ia trazer para cá, a gente ia pegar e ia mandar para a pessoa lá. Então era só fazer o caminho mais rápido. E a minha fala para você hoje é, se você um dia pensou em fazer uma oferta generosa para ser bebida, uma oferta parruda, o momento é agora. A CBVida precisa disso. A gente não tem como avançar se isso daqui não acontecer, sem a participação dos irmãos. Eu digo que no dia da votação foi maravilhoso, porque foi unânime. Tenho quase 90 votos ali unânime. A gente precisa vir junto nisso daqui. Compartilhar, divulgar no nosso Instagram, ser chato. Eu não gosto, todo mundo sabe aqui que eu não gosto de falar sobre dinheiro, mas é necessário nesse momento, para que a gente possa avançar, para que a gente possa prosseguir como igreja. Então, se Deus tem incomodado o teu coração, fala com a gente, fala com a nossa equipe financeira. A CBVida precisa, hoje, a gente ajudou muito tempo, hoje é a CBVida que precisa dessa ajuda. Amém? Vamos juntos, em fé, seguindo, sem barganha, mas crendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom e há de cuidar de cada um de nós o tempo todo. Amém? Faça parte você também desse projeto junto com a gente. Vamos colocar de pé, vamos cantar mais essa canção. E que você adore a Jesus com todo o seu coração, com a intensidade, porque Ele tem sido bom para mim, eu tenho certeza que tem sido bom para você também. Amém. Nós estamos numa série de mensagens aqui na CBVida, que nós estamos falando sobre Deus é. E deixando os 3 pontinhos. Nessas semanas que nós estamos conversando aqui, nós já falamos sobre Deus é misericórdia. E nós fomos desconstruindo algumas coisas e construindo outras. E na semana passada, a Rebeca falou sobre Deus ser confiável. Sobre confiar em Deus em meio a todas as circunstâncias que nós possamos ter ou que passar durante a nossa vida. E hoje eu quero conversar com vocês sobre para onde ir quando nós estamos frustrados. Para onde ir quando nós lidamos com a frustração. E em vários momentos da vida, eu e você ou lidamos ou vamos lidar com frustrações. Não tem como viver a vida e não ter ou não lidar de certa forma ou se sentir frustrado. E quando é para ser dar exemplos, eu gosto de, quando é alguma coisa que não às vezes é tão legal, eu gosto de me usar como exemplo. Muitas vezes eu me sinto muito frustrado na minha vida, em vários momentos. Por exemplo, todas as questões que envolveram eventos no mundo todo, desde uma pandemia que atingiu o mundo e nós perdemos milhares de pessoas, a guerra que existe na Ucrânia, na Rússia. Eu olho para isso e falo, eu como pastor, eu lido com pessoas o tempo inteiro, e sobre a mensagem sobre o amor, sobre a graça de Jesus, sobre a misericórdia. E quando eu olho um negócio desse, eu falo, Deus, aonde que vai parar esse mundo? E quando eu vou para as redes sociais, por exemplo, e aí eu vou ver um monte de besteiras, de groselhas sobre isso, de gente dizendo, tem que matar o fulano de tal, eu estou defendendo esse daqui, e morte para o outro lá. Eu falo, caramba, para onde nós estamos indo como em sociedade, como mundo, como planeta? Aí você vem para o Brasil, você vê todas as questões, as calamidades, as besteiras que a gente ouve nesse país, e eu falo assim, Deus, para onde vai? Corrupção. E eu olho e falo, Deus. E eu me olho e falo, frustrado. E às vezes, a minha frustração excede um pouco, porque eu percebo que eu tenho me preocupado além do que eu deveria. Outras questões mais micro da minha vida, estou falando, tá? O novo prédio, por exemplo, às vezes eu olho para algumas coisas no dia a dia, eu estou ali na obra todos os dias, de segunda a sábado eu estou lá, só no domingo que eu não vou lá. E às vezes tem coisas que não saem, eu já queria estar com todos os contrapisos prontos lá, mas ainda não saiu, e eu me sinto um pouco frustrado.
Eu queria que tivesse feito lá no sábado 3 contrapisos lá dos patamares e fez só 2. Eu fui para casa assim meio, sabe aquele sentimento de gol contra? E aí quando eu vou conversando com o Bruno, vai me mandando um orçamento, vai me mandando a lista de coisas que precisa comprar, e aí eu olho e falo assim, como que está lá o saldo na conta? Tá assim. Aí eu olho e falo, estou meio frustrado, Deus, estou meio preocupado. Na minha vida pessoal, meus treinos, para quem não sabe, eu tenho problema nos 2 joelhos. Tenho uma dificuldade nos 2 joelhos, e eu sei que a minha dificuldade nos meus 2 joelhos não deixa eu jogar futebol, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, não que eu seja o melhor boleiro, mas eu gosto muito de jogar bola. E eu não posso jogar bola, eu gosto muito de jogar basquete, mas eu não posso ter esporte de impacto. Então isso afeta a minha vida, eu não consigo jogar. Eu não posso jogar basquete, porque senão vocês vão ficar sem pastor aqui, eu vou ficar parado, entendeu? Que eu vou me machucar, vou me lesionar. Mas é uma frustração, vocês estão entendendo? Tem frustrações de todos os tipos que eu levo. Questões pessoais, aí você também pode olhar na sua vida. Às vezes a gente tem algumas frustrações familiares. Tem pais aqui, que alguns de vocês podem ser frustrados. Eu queria tanto que meu filho fosse médico, e ele virou analista de sistemas. Fez ADM. Nada contra, tá bom? O pessoal já me olhou. Não que seja mais tem nível de importância. Mas às vezes tem pai frustrado, porque o filha queria que fosse de uma coisa e o filho fez outra. Seu pai queria que você fosse advogado, você virou músico. Aí, rapaz, o Pedro aqui olhando. O meu sonho, eu brinco que minha mãe falou assim, faz biologia, eu entendi teologia. Aí deu tudo nisso aí. Então assim, brincadeira. Mas eu digo que tem frustrações de todos os tipos. Vocês estão entendendo? A gente vai lidando o tempo inteiro com essas frustrações na nossa vida. Umas menores, outras medianas, outras maiores, que vão tomar muito tempo da nossa vida. E a minha pergunta para vocês é, para onde recorrer quando você estiver frustrado? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Quando você lida com uma frustração dessa, para onde você vai e o que você faz com isso? Então, se você estiver lidando, ou você já lidou com alguma frustração, você vai se identificar com esse cara do Salmo 102, que é o salmo que eu queria que você abrisse aí agora. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. É muito legal isso na Bíblia, porque ela não esconde, não mascara todas essas dificuldades, as incertezas, as frustrações que os autores ou que as pessoas que escrevem, que participam dela passam. Então, eu me identifico com várias vezes, em vários momentos, com autores, com pessoas aqui na Bíblia. Então, ele está lutando, de certa forma, com alguma frustração. Então, a gente não tem certeza quem foi que escreveu, se é Davi lidando com Absalão, se é um homem no período do exílio e está lidando com esse tipo de frustração. Mas isso daí não importa. O que importa é o conteúdo daquilo que está sendo dito aqui e a circunstância que está sendo vivida, tá bom? Então, Salmo 102, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, e diz assim: ouve a minha oração, Senhor, eu cheguei até ti, e o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim, Deus, os teus ouvidos. Quando eu te clamar, responda-me depressa, por favor. Esvaem-se os meus dias como a fumaça. Os meus ossos, eles queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Às vezes eu até esqueço de comer. Talvez você tenha se identificado em alguns momentos aí com isso. Sentimentos. Aqui nesse texto a gente tem angústia, desesperança. Eu não consigo comer. Olha só. Às vezes a gente está passando por frustrações e por dores tão profundas na nossa alma que a gente nem tem fome. Está acontecendo isso com você? Você está tão chateado, tão mal, o problema com a luta, com a batalha, que você fala assim, eu não tenho vontade nem de comer. E olha que eu gosto de comer. E o brasileiro gosta de comer, e crente gosta de comer. E às vezes a gente chega um estágio aqui da vida desse cara que não quer nem mais comer, não consegue mais dormir. Eu estou me sentindo isolado.
Eu não sou psicólogo, mas aqui nós estamos claramente diante de um caso de depressão. E o mundo, apesar de ter mudado, as circunstâncias serem diferentes, eu vejo uma grande transformação, e eu sempre falo aqui na CB Vida da velocidade em que o mundo muda, das eras, com a informação, com a internet, tudo ao nosso redor muda, está mudando em um ritmo acelerado, incontrolável. Hoje, presta atenção nisso aqui, a gente vive mudanças de regras, aquilo que era certo em 1990 já não é mais certo hoje. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu já nem discordo. Se você voltar a 200 e poucos anos, você tinha feira de escravos no Leblon. Pensou nisso? Uma feira de escravos no meio do Leblon? Tinha. Mas hoje não é certo, e que bom. Mas tem coisas que hoje nós dizemos que é certo, que para nós, como cosmovisão daquilo que nós queremos, é errado. E está mudando, e está em transformação. Hoje em dia as pessoas relativizam tudo, não é isso? Nós vivemos a era do relativismo, não existem mais absolutos, tudo é relativo. E se tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, a sua opinião, e é isso aí, é uma bagunça. As políticas mudaram, os líderes, os governos, o preço de commodity subiu ou baixou, o preço de alimento, mudanças climáticas. Você não consegue imaginar Abraão discutindo o derretimento das calotas polares com seus filhos. Mas hoje a gente tem que discutir isso, porque é um problema mundial, global. Está derretendo, está tendo um problema. Globalização, mudanças musicais. Algumas são boas, outras são ruins. Às vezes tem umas coisas bizarras aí que eu ouço nos carros passando, eu falo, Jesus, acho que o mundo foi e eu fiquei. Aí quando alguém fala, meu fulano, o que é isso aí que está cantando? Ah, é o artista que está estourado no momento. Eu falo, misericórdia. A moda mudou, e graças a Deus mudou, né? Tem alguns aqui que usavam a calça, aquela boca de sino. Geração Z nem sabe o que é isso. Alguns estão olhando até abaixando a cabeça aí, né? Aquela calça do Roberto Carlos lá. Eu lembro meu avô, o Sérgio, tá dando risada, né, Sérgio? Já entregou a idade, né? Não queria expor, não. Mas graças a Deus a moda mudou, a gente se veste melhor, pelo menos eu penso. Só uma coisa que não tem mudado ultimamente, que é o Palmeiras continuar vencendo. O resto, tudo mudou nesse mundo. Amém ou não? Só os palmeirenses aí dando glória a Deus. Mas tudo mudou, tudo está mudando e mudando num ritmo acelerado. Tudo muda e nós estamos diante de um mundo que é incerto. O nome dessa série é Deus é. Nós estamos nessas últimas semanas falando sobre os atributos de Deus e hoje eu quero falar sobre a imutabilidade de Deus. Deus é constante, Deus é imutável. O mundo muda, as regras mudam, a política muda, o governo muda, a moda muda, a música muda, mas Deus é imutável, Ele era, é e sempre será o mesmo. Deus é. Quando tudo mudar, continue a confiar em Deus, pois Deus nunca vai mudar. Essa é uma das poucas certezas que eu e você podemos ter na vida. Então, Deus é imutável. E nesse texto que a gente estava lendo, do Salmo 102, eu queria ler o versículo 25 e o versículo 27. Desse próprio texto, o salmista, ele vai tendo esse encontro com Deus na sua oração, e ele vai sendo transformado nas suas convicções. E olha só o que o texto diz, Salmo 102, versículo 25 ao 27. E diz assim: no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas. Tu trocarás e serão jogados fora, mas tu permanece o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Ele está olhando e dizendo, olha, tudo, os céus e a terra, os astros, esse planeta, tudo que nós vemos com os nossos olhos e podemos tocar, vai mudar, vai cair. Como roupa que nós trocamos, uma hora isso daqui vai sumir.
mas Deus vai permanecer para sempre do mesmo jeito que Ele era, é e sempre será. Hebreus 13, não precisa abrir, versículo 8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pertencemos a um Deus que é constante. A um Deus que é constante. E o que isso significa para mim e para você? Primeiro, nunca houve um tempo em que Deus não era Deus. Nunca existiu um dia sequer que levantou-se o sol e Deus não era Deus. Ele é o primeiro e o último, o início e o fim, sempre foi, sempre será, santo, perfeito, sem mácula, porque Ele é perfeito. Então presta atenção nisso daqui. Nós estamos construindo muitas coisas sobre quem Deus é. Nessa primeira parte eu quero construir sobre quem Deus é e sobre seus atributos. Então, um ser que é perfeito não consegue melhorar. Deus não melhora, porque se Ele pudesse melhorar, Ele seria incompleto antes. Estão entendendo? Ele não melhora, e também não pode piorar, porque o texto diz: eu sou o Senhor, eu não mudo, para sempre serei Deus, de eternidade em eternidade eu sou o Senhor. Não há sombra de variação em Deus. Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele é, e sempre foi, e sempre será Deus. Amém? Você crê nisso? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, não só ouvi, mas que eu entendi, Deus não muda, isso deu um nó na minha cabeça. Porque quando eu entendi que Deus não mudava, eu falei, se Deus não muda, Ele pode mudar de ideia? Eu lembro que eu era adolescente, e eu falo sempre isso, que os adolescentes fazem as melhores perguntas, as perguntas que nós adultos, nós não queremos mais responder e nem se fazer. Se Deus não muda, Ele pode mudar de ideia? E a pergunta vai se tornando cada vez mais complexa. Deus pode mudar de ideia? Se Deus não pode mudar de ideia, por que eu oro então? Eu me fazia essa pergunta. Se Deus não vai mudar de ideia, por que eu falo com Deus? Eu queria tanto, eu lembro quando eu era adolescente, eu queria um estilo, sabe o estilo, o carro? Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria o estilo com o teto solar. Eu falava assim, Deus, o Senhor podia me dar 18 anos. Eu sempre já contei essa história aqui, que eu falava assim para os meus pais, com 18 anos, vocês pagando ou não, eu vou amanhecer na porta da autoescola. Vou tirar a carta e depois eu já vou ter o meu carro. Eu fui ter carteira com 24 anos de idade. Adolescente, né? Na minha cabeça, eu falei, a coisa vai acontecer. E eu lembro que foi uma das primeiras frustrações. Pô, não adianta, Deus não quer que eu tenha um Fiat estilo. Então não adianta nem eu orar pedindo isso daí. É muito interessante isso. Então eu queria ler alguns textos com vocês, bem breves aqui, sobre isso. Porque pode parecer até um questionamento simples, mas às vezes permeia a nossa vida. E a gente passa assim, eu não vou orar, porque se Deus não muda, Deus vai fazer a vontade dele, então, para que eu vou orar? E o texto de Números, no capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem o filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e ele deixa de cumprir? Está entendendo? Esse texto está virando para a gente dizer assim, Deus não é como eu e você. Eu e você, a gente muda, a gente envelhece. Está envelhecendo. Tem alguns que não gostam disso. Inclusive, essa talvez é uma das frustrações de alguns aqui. A gente está envelhecendo. A gente muda de opinião. Eu lembro que eu odiava a berinjela quando eu era criança. Se tinha uma coisa que eu odiava era a berinjela. Hoje, uma berinjela com atum recheado e mussarela e uma cebolinha. Se um dia você me levar na tua casa, pode fazer, tá bom? Que eu amo berinjela. Porque eu vi uma pesquisa esses dias que o nosso paladar, ele muda a cada 15 anos. Olha só que interessante. Cerca de 15 anos o nosso paladar vai mudando. Coisas que a gente gostava, a gente não gosta mais. E fala de mãe
você sempre gostou disso? Toda mãe fala isso, né? Aí fala assim, não, mãe, eu nunca gostei disso daqui. Eu mudei. A gente muda, a gente transforma. Mas Deus não é como eu e você. Deus não tem variação de humor. Deus não tem testosterona. Deus não tem estrogênio, hormônio masculino, hormônio feminino. Deus não tem dia que toma uma fechada no trânsito e você xinga o cara. Deus não tem emoções como eu e você. Deus não muda nunca. Deus não é suscetível ao tempo. Deus não envelhece. Deus não muda de opinião. Deus não nos troca de roupa frequente por conta da moda. Deus é sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Aí alguém pode chegar e falar assim, legal, pastor, mas e aquela história de Moisés? Quando sabe lá o texto de Êxodo, quando você tem as tábuas da lei, quando Deus repassa os mandamentos para Moisés, Deus vira para Moisés assim, fazendo a minha paráfrase, tá? Moisés, melhor você descer lá para dar uma olhada lá, dar uma checada no que está acontecendo lá embaixo, que a galera enlouqueceu. Eles se afastaram de mim, estão fazendo bezerros de ouro, e Deus chega e fala assim, eu vou castigar eles. Eu vou castigar esse povo. E aí, o texto lá de Êxodo, você vai ver Moisés se ajoelhando, implorando para Deus, Deus misericórdia, não faça isso, por favor. Eles são os cabeça oca, ele fala, tudo lelé da cuca, não faz isso, Deus, tenha misericórdia. E aí o texto de Êxodo 32, versículo 14, diz assim, então o Senhor mudou de ideia sobre o terrível desastre que ameaçava trazer sobre o povo. Aí você vai olhar para mim e falar assim, então pastor, e agora? Porque se Deus não muda, Deus é imutável, o texto está dizendo aí, ó, que Ele muda. Sabe qual que é um dos problemas da nossa sociedade, das nossas igrejas? É que a gente faz teologia com a metodologia do texto prova. Eu tiro um texto da Bíblia e apresento para você aí, ó, faço doutrina com isso, digo que isso aqui é uma verdade. Eu pego o texto, tá vendo aqui, ó, é pecado fazer tatuagem. Aí embaixo, 2 textos depois, estava dizendo que é pecado cortar o cabelo. Aí você faz doutrina com um tipo de texto desse daqui. Então a gente chama isso de metodologia texto-prova. Eu pego o texto, digo para você, ó, tá vendo isso? Só que a Bíblia, ela tem que ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia a gente interpreta olhando para Jesus, com as palavras de Jesus, é assim que a gente interpreta a Bíblia. Não arrancando o texto do seu contexto. Até porque já tinha a famosa frase, um texto fora do seu contexto é um pretexto. Faz sentido? Então, eu vou falar algumas coisas de uma linguagem teológica, mas eu quero ser profundo, mas ao mesmo tempo simples com vocês hoje aqui, tá bom? Então, quando a gente fala assim, olha, Deus mudou de ideia, na teologia nós chamamos isso de antropomorfismo. É um bom nome você colocar no teu filho, antropomorfo. Esse aqui é o antropomorfo e antropomorfa. Brincadeira, proibido você fazer isso. Mas o que é um antropomorfismo? É você atribuir características humanas a Deus. Estão entendendo? A gente não consegue explicar Deus, nós não conseguimos definir quem Deus é. Todo tipo de teologia é limitada, porque nós não conseguiríamos falar sobre um ser que é infinito. Então, como que o homem tateando tentou falar sobre quem Deus é? Colocando em Deus emoções que Ele tem. Estão entendendo? Eu e você ficamos tristes, magoados, nós mudamos de opinião, nós mudamos de roupa, tem dias que nós acordamos legal e tem dia que a gente está meio jururu, não é? Eu digo que ninguém é feliz todo dia. Ninguém acorda com a musiquinha do Pão de Açúcar, né? Tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que acorda mais triste. Se você for corintiano, é mais triste ainda do que o normal. São Paulino essa semana, vascaíno, né? Tem vascaíno aqui. Mas a vida não é assim. E aí a teologia, ela coloca às vezes características no texto humanas para a gente entender Deus. Por exemplo, Deus é espírito. E lá no texto de Gênesis, fala que Deus estava andando no jardim. Estão entendendo? Como que um ser que é espírito anda, pisa num jardim? Ou, por exemplo, você vê a conversa às vezes de Deus no Antigo Testamento, Deus estendendo a mão. Estão entendendo? É tentar
colocar de uma forma humana para a pessoa entender que Deus tocou aquela pessoa. Vocês estão entendendo esse texto? Por exemplo, o Espírito Santo está entristecido. O texto diz para nós isso, nós podemos entristecer o Espírito. Não é que o Espírito Santo está lá no céu assim. Nem fala comigo, hein, Deus, porque hoje eu estou meio magoado aí. Estou magoado com o Mateus aí. Não, hoje eu não vou trabalhar não. Está entendendo? Hoje eu vou mandar um atestado. Não existe isso, Deus. Você vai entender o que eu estou falando? Esse entristecer a Deus, é claro, entristece, mas não é um entristecer como a gente se entristece. É isso que eu quero que você entenda. Que não dá para a gente colocar as emoções que eu e você temos na pessoa de Deus. Porque Deus, eu não vou nem falar linguagem teológica. Deus é totalmente outro. Deus não tem como eu e você colocarmos e dizer assim, olha, comparar. Eu consigo comparar um macaco com outro macaco, eu consigo comparar um ser humano com outro ser humano, eu consigo comparar uma orquídea com uma outra orquídea, mas Deus não existe outro, Ele é totalmente outro. Não dá. Então aqui na história contada por Moisés, o autor diz que Deus mudou, mas não é que Deus mudou de opinião, Deus já sabia que Ele mostraria misericórdia porque Ele é onisciente. Deus queria que Moisés pedisse misericórdia, e quando Moisés pedisse misericórdia, ele revelaria quem é o seu caráter, porque Deus é um cheio de graça, misericórdia e perdão. Vocês estão entendendo? Deus não muda. Deus estava tratando o coração de Moisés, para que ele tivesse compaixão. Eu vou usar a palavra do grego. Deus queria colocar em Moisés um patos, não um pato, tá? Um patos. O que é patos? É a palavra grega de sentimento. Quando Deus chega e fala assim, eu vou destruir tudo, Ele está colocando um sentimento em Moisés de dizer, Moisés, eu quero que você aprenda a ser um ser misericordioso, porque eu sou assim. E quando Moisés pede misericórdia para Deus, que já era o plano desde o início, ele fala, eu vou agir com misericórdia, porque esse é quem eu sou. Deus sempre foi perdão, amor e graça desde o início. Deus não muda, Ele sempre foi, sempre é e sempre será um Deus de amor, graça e perdão. Amém? Vocês estão entendendo? Ficou claro isso? Então, não é Deus mudando o seu caráter, foi uma resposta frente às ações do povo e um tratar no coração de Moisés. E aí eu te levanto a pergunta. Beleza, pastor, eu entendi que Deus não muda. Isso aí ficou claro no meu coração. Mas a minha pergunta é, se Ele não muda, por que eu oro então? É o que eu vou tentar responder agora. Tiago capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim, você não tem porque você não pede a Deus. Vocês não têm porque vocês não pedem para Deus. 1 João, capítulo 5, no versículo 14, diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedir qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e responde às nossas orações. Então entenda isso daqui que eu vou te dizer, preste atenção aqui nisso. Entenda, Deus responde às minhas e às suas orações. Mas também Ele não dará algo que for fora da sua vontade. Entenda isso de uma vez por todas. Deus responde a minha e a sua oração, mas Ele não vai se comprometer com algo que está fora da vontade dEle para mim e para você. E essas duas verdades, apesar de serem duras, elas podem coexistir. Então, preste atenção nisso, anota, grava isso daqui, se você puder gravar, para você levar para a sua vida essa construção sobre quem Deus é. O propósito da oração não é fazer com que Deus faça a sua vontade. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Quando nós vamos nos reunir para orar na nossa casa, numa vigília, o propósito da oração não é fazer com que Deus faça a nossa vontade. Se você aprendeu assim, está errado. O propósito de orar não é fazer a tua vontade. Deus não é um Papai Noel. Você está entendendo? Deus não é um Papai Noel bonachão que está lá em cima, apenas para liberar, como se fosse um fornecedor da Amazon Prime ou do Mercado Livre para liberar para você mercadoria quando você pede. Grave isso que eu vou dizer.
O propósito da oração é conhecer a Deus para que possamos fazer a sua vontade. Então a oração não é para que Deus faça a minha vontade, mas o propósito da oração é conhecer Deus a um nível tão profundo que eu possa conhecer a vontade dEle e eu pedir aquilo que Ele quer que eu queira. Estão entendendo? É eu chegar num nível tão profundo de intimidade com Deus que eu sei o que o outro quer. É doido isso, porque o relacionamento com Deus, ele parece muito, salvo as devidas proporções e às vezes os problemas que isso tem, mas é muito parecido com um casamento. A Carol sabe como eu gosto de hambúrguer. Eu não preciso nem falar para ela já sabe. Ela vai pedir o hambúrguer lá da hamburgueria X que eu gosto, no iFood, e vai entregar lá, porque ela já me conhece. A gente está tão íntimo que eu já sei quais as quantidades da dieta dela, da refeição dela da noite. Então tem horas que eu nem mais pergunto para ela, eu já coloco na gramagem que a Carol precisa comer. Porque eu me relaciono com ela, eu não preciso fazer a pergunta, porque eu já sei aquilo que está no coração dela. Estão entendendo? Isso é intimidade, isso é relação. A gente vai se conhecendo. E a mesma coisa da oração é conhecer a Deus a um nível tão profundo, em que a gente já sabendo de algumas coisas, a gente já nem pede, porque a gente sabe que não é o propósito de Deus. E a oração é um lugar, não é um carnê ou uma carta que a gente escreve pedindo algo para o Papai Noel. É um lugar, é um ambiente que a gente constrói relação. Porque você não vai mudar Deus, porque ninguém muda Deus. O que vai mudar é o seu coração, as suas perspectivas, porque os caminhos dele são melhores do que os teus. Porque se nós estamos diante de um ser perfeito, de um ser que não peca e que não vai pecar contra você, que a palavra dele é dura, firme como uma rocha, se tem alguém que é digno de nossa confiança, é o nosso Deus. Então, pega isso daqui para você no teu coração. A oração nos lembra que nós não estamos no controle. Porque você não vai mudar Deus. Você não está no controle. Se ninguém nunca te disse isso, você não controla o seu filho, você não controla o teu marido, você não controla a tua esposa, você não controla as finanças, você não controla o governo, você não controla a bebida, você não controla o teu time, você não controla nada. Mal você controla tua vida, mais ou menos assim, bem mais ou menos. A oração nos lembra que não estamos no controle e nos mantém perto daquele que tem o controle. A oração nos lembra que nós não temos o controle e nos mantém perto daquele que tem de fato o controle. Então, para finalizar, o que a imutabilidade de Deus significa para mim? Você que está preocupado com a economia, você que está preocupado com as pessoas que decepcionaram você que está preocupado, frustrado com cartão de crédito, você que está frustrado porque está envelhecendo, o que fazemos diante de tanta mudança e de tanta inconstância? E eu queria dizer 3 coisas para você levar nessa noite aqui, reflexões aí para você ter. Primeiro, a palavra de Deus nunca muda. A palavra que Deus profere. Jesus é o verbo encarnado. Jesus é a palavra. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Jesus prometeu nunca muda. Isaías 40, versículo 8. Eu vou dizer aqui vários versículos, só para você ver que tem base aqui. Depois você checa tudo isso aí na tua casa. A erva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Então coloca isso na tua cabeça. A palavra de Deus revelada aqui nesse livro, ela é indestrutível. A palavra de Jesus é a verdade. Confie nisso, se agarre nisso. Por mais que tudo mude, por mais que tenha o politicamente correto, isso daqui é indestrutível, isso aqui não muda, isso aqui é a nossa regra de fé e da nossa prática da nossa vida. Isso daqui não é o livro da semana, isso aqui não é o livro do mês, isso aqui não é o livro do ano, isso daqui é o livro das eras, porque é a palavra de Deus. Não vai mudar. E a Bíblia, ela é totalmente outra porque Jesus se revelou nela.
Porque em si aqui não tem nada de santo. É santo porque um Deus que nos ama escolheu se revelar dentro desse texto aqui. Isso daqui é digno de confiança, é poderosa, é viva e transforma você. A palavra de Deus nunca muda. Amém? Segunda coisa, para você levar para a tua vida, em meio às frustrações e às mudanças dessa era. O caráter de Deus nunca muda. A palavra de Deus nunca muda, o caráter de Deus nunca muda. Então presta atenção nisso. Deus não precisa estudar para ser mais sábio. Ele é a própria sabedoria. Então quando você pensar no meu jeitinho ou no jeitinho de Deus, Deus não estuda, Deus não precisa fazer MBA. Deus é a própria sabedoria. Deus não precisa receber amor para amar, Ele é o amor. Deus não teve que ver a misericórdia para mostrar a misericórdia, porque Ele é misericórdia eterna. E o texto, um dos textos que eu mais amo, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será o problema, a dificuldade, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Não! Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então grava isso, Deus sempre é bom. Deus não pode ser mais ou menos bom, Ele é bom o tempo todo. Deus é sempre amor. Deus é sempre amor. Nada o faz amar mais você. Você não vai ser mais amado do que você já é amado hoje por Deus. Não há nada que você faça que você ache de positivo, ou que você faça de negativo, que você ache que Deus vai te amar menos ou vai te amar mais amanhã. Deus o ama em plenitude hoje e para sempre. Deus é santo, é justo, é reto, é paciente, é cheio de compaixão. Isaías 46:9. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Então eu digo um negócio para você. Você está preocupado com o seu casamento? Eu digo um negócio para você. Não se preocupe, ame. Se entregue, cuide, não se preocupe, porque Deus é Deus. Você precisa amar, você precisa cuidar. Você está frustrado com algum problema com o teu filho? Ame teu filho e deixa ser Deus sobre a vida do teu filho. Amém? Você não vai mudar o futuro. Não adianta a frustração com o futuro dele, o futuro dela, o que ela vai fazer de faculdade. Você não tem controle sobre isso. É você tentar controlar e tentar ficar segurando a areia do mar nas mãos, vai escorrer pelos seus dedos. Confie em Deus, que Deus é bom e sabe amar, sabe cuidar. Você que está vivendo um estresse financeiro, você que fica assistindo aquelas porcarias daqueles noticiários de crime, de perseguição policial, em nome de Jesus, abandona isso aí, pelo amor de Deus. Que vê da Atena, vê coisa de crime. Faça um favor para você, para tua casa. Se for para jogar, jogue fora a televisão, mas não fique assistindo essa porcaria. Que isso daí é só para deixar a gente ansiosa e com medo e com crise de pânico. A palavra de Deus nunca muda, o caráter de Deus nunca muda. Terceiro coisa para você guardar aí no teu coração. As promessas de Deus nunca mudam. Alguém quebrou uma promessa feita a você? Isso daqui é para frustrar a gente, né? Nossa, o que eu já recebi de promessa, até para essa obra aí já. Não, porque sei o que, vai vir aí, rapaz. Eu falei, caramba, rapaz, eu achei que ia até encostar o caminhão das Casas Bahia e encher tudo lá, a igreja ali, do jeito que o cara falou. Eu falei, meu, agora vai. O cara é o neto do Abílio Diniz aí, não sei se tem dinheiro aí do Abílio Diniz. Promessa de um monte de coisa. Gente que falou que ia fazer, ia acontecer. Gente que prometeu, às vezes com negócio, em relação de amor, em relações de afeto, familiares. Você já se frustrou com pessoas? Pessoas inconstantes,
é devastador e é frustrante. Mas a boa notícia da palavra de Deus é que Deus é fiel. Eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos que existem mais de 15 bilhões de dólares em vale presentes não utilizados. Você tem noção? É que aqui não tem muito disso, né? Essa cultura no Brasil de vale presente. Porque o brasileiro, ele é meio... A gente sempre age com escassez. A gente, nesse sentido, o americano presenteia mais as pessoas do que nós. Isso é um fato. A gente é pouco generoso com essas coisas. Mas lá isso é muito recorrente. Eles dão muito cartão presente, sabe? 150, 200 dólares numa loja, numa livraria, para comprar para as pessoas, para presentear pessoas que estão próximas. Existem cerca de um dado de 15 bilhões de dólares que não foram utilizados. Loucura isso, né? Tem muito cupom. Eu só queria uns 10 mil de vale massagem, que eu estou precisando depois dessa obra aí, as mãos aí, estou precisando de um vale. Se quiser mandar um vale massagem lá para casa, lá eu estou aceitando, tá bom? Brincadeira. E aí eu olho para isso e eu vejo que Deus cumpre cada uma das suas promessas, e muitos de nós não estamos tendo porque nós não estamos pedindo para Deus. Eu creio também que tem, não em bilhões de dólares, mas eu creio que tem milhares de bênçãos de Deus para mim e para você, porque Deus é fiel, só que a gente erra porque a gente não pede aquilo que Deus quer, e essas bênçãos estão aí, igual esses 15 bilhões, estão aí parados, dentro dos seus vales presentes. Às vezes a gente, presta atenção nisso que eu vou dizer agora, às vezes Deus vai cumprir promessas por meio da sua vida sobre a vida de alguém, mas porque você não está atento à voz de Deus, as bênçãos estão ficando retidas, porque a gente ainda vive na base do pensamento da escassez, e o nosso Deus é fiel, fiel o tempo inteiro. 2 Coríntios 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o meu sim. Em Jesus tem o sim para as promessas de Deus. E eu quero dizer algumas aqui para a gente terminar, já pode vir a equipe aí. Quando esperamos do Senhor, eu vou dizer algumas promessas aqui, tá? Fixas. Porque eu sei que Deus tem promessas que às vezes Ele libera no singular para você. Tem promessas que Deus dá para um povo. E tem promessas que Ele derramou sobre todos, toda a carne. E uma dessas é: quando esperarmos no Senhor, Ele renova as minhas e as suas forças. Nós subiremos com asas como águias, correremos e não se cansaremos. Isso é promessa de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Ele promete na sua palavra que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Amém, irmãos? Isso que é promessa. Não tem esqueminha. Não tem negócio. Como que fala? O pessoal fala, não tem... Como? Não é barganha. Não tem feitiço, não tem... Mandinga, é isso aí, mandinga. Não tem mandinga que pegue em nós, irmãos. Tem gente que chega assim, uma vez a pessoa chegou para mim, eu dei tanta risada. Chegou assim: pastor, eu quero conversar com você, porque eu troquei de carro e eu estou achando que tem olho gordo na história. Eu falei: deixa eu entender, como assim? Olho gordo na história? Não, porque eu comprei o carro e eu bati o carro essa semana. Então isso daí é olho gordo, pastor. E eu vim aqui para você orar para sair o olho gordo de cima do meu carro. Aí eu falei assim: irmão, não existe nenhuma arma forjada, não existe palavra, não existe mandinga, não existe feitiço, não existe nada que força de trevas, de nada pode atingir a minha e a sua vida, não irá prosperar sobre a minha e a sua casa, porque isso aqui é promessa de Deus para nós. Amém ou não? Eu vou usar essa expressão que é muito usada no meio neopentecostal, mas a gente tem que tomar posse disso. Isso aqui é promessa de Deus, para mim e para você. Deus cumpre aquilo que diz. As suas promessas vão dizer que mesmo que eu caminhe por um vale, as misericórdias dele vão se renovar todas as manhãs sobre a minha e a sua vida. É a promessa de Deus.
mesmo que eu passe por momentos de dor, de tristeza, de frustração e de medo, as misericórdias de Deus vão se renovar sobre a minha e sobre a tua vida. Ele nos promete que sempre quando formos tentados, Ele dará uma saída para mim e para você. Então eu quero dizer um negócio para você: em Cristo Jesus você pode vencer esse pecado que te atormenta, que você leva para a tua vida, porque é promessa dele que Ele iria nos ajudar, nos socorrer no momento em que fôssemos tentados. E nós podemos lutar contra o pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Amém? É promessa de Deus. E quando você pecar, porque você vai cair, confessando o seu pecado, Ele te faz mais vencedor em Cristo Jesus. Ele te faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando você se dedicar a buscar o reino, a lutar pelos interesses do reino, quando você cuidar do seu próximo, Ele prometeu cuidar de você. Eu lembro do dia em que eu tinha uma oportunidade no banco, até para eu ir para fora do país. Alguns de vocês já conhecem essa história, que eu trabalhava no Santander. E eu saí do banco que eu estava, com o salário que eu tinha, para ganhar aqui de R$1.000. Alguns viraram e falaram assim: você é louco, você vai acabar com a tua família, você vai acabar com o teu casamento, tua mulher vai ganhar mais do que você. Palavras machistas ainda. Você vai viver com isso daí? Essa igreja aí não vai dar nada, você vai dar nada. E eu estou provando a cada dia que quando a gente cuida dos interesses de Deus, Ele cuida dos nossos. Nunca faltou nada na minha casa, porque eu tenho confiado em Deus, e é Ele que tem me sustentado. Não é vocês, não é essa igreja, é Deus quem tem me sustentado, e é Deus que vai sustentar a tua casa. Enquanto você achar que é o teu trabalho, é o teu currículo, é a tua fama, é o teu poder, você vai se frustrar. E a melhor coisa é viver a dependência de Deus, porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas também. A palavra de Deus nunca muda, o caráter de Deus nunca muda, e as promessas de Deus nunca vão mudar. Este é o Deus que tem o mundo inteiro em suas mãos. Deus nunca muda, Ele se importa com você. A Ele a honra, toda a glória, todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Todas as coisas vão passar, mas o nosso Deus permanecerá para sempre. E nós, junto com Ele também. Cuide das pessoas. As coisas perecem, as pessoas são eternas e vão viver para sempre com Deus. Nós não estamos construindo um prédio, nós estamos construindo um legado para abençoar pessoas. Não é sobre uma construção, é sobre abençoar a vida de pessoas, para que elas se encontrem com Jesus, porque é tudo sobre Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado porque em Ti nós podemos confiar. Obrigado porque nós podemos confiar no Teu caráter, confiar na Tua palavra, confiar nas Tuas promessas. E a minha oração, Deus, é que essa comunidade, ela possa descansar no seu colo, Pai. Ela possa descansar nos Teus braços, na certeza de que o Senhor sempre tem o melhor caminho para nós. Que sejamos uma comunidade que confia no Senhor, que se deleita na Tua palavra, que em meio às frustrações do dia, das lutas, e que nós venhamos ser às vezes até mesmo chocados, abalados, mas jamais nos desviaremos, porque os nossos olhos estão fitos na rocha que é Jesus Cristo. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Em Ti nós deleitamos todo o nosso afeto,
o nosso amor e a nossa confiança. Fortalece a nossa fé. Que nenhuma das lutas dessa vida venha roubar, sequestrar de nós a confiança que nós devemos ter no Senhor. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.